Senhoras e senhores, sejam imensamente bem-vindos ao podcast 28. Aqui nós vamos conhecer personagens reais, com histórias reais de vida, trabalho e superação. Artes, esportes e o mundo dos negócios. Antes de tudo, faça a tua inscrição, compartilha, deixa um comentário, porque muita história boa tá vindo por aí no podcast 28. E o convidado de estreia no podcast 28 faz história na Zona Sul de Porto Alegre. Ele criou um dos baurus mais conhecidos e aclamados da cidade. Prestes a completar 30 anos de atividade, o Dudas Bauru encanta a todos por seu sabor único, ambiente acolhedor e principalmente as amizades que ele conquista ao longo dos anos. A história do empreendedor muita luta, vindo de uma família simples, nem a formação em direito, foi capaz de vencer o amor do nosso personagem pela gastronomia. Uma visão diferenciada no mundo dos negócios, as relações pessoais e a busca por excelência são algumas receitas de sucesso. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Volume, Eduardo Costa Ribeiro. Famoso E aí, meu irmãozinho? Dudas Bauru, é isso mesmo, Dudas Bauru? Isso aí, cara, Dudas Bauru. Que maravilha. Mas vem do nome, né? Eduardo, apelido, pegou Duda, e eu acabei trazendo pro meu negócio, e pegou de um jeito assim que hoje eu entro nos mercados lá, encontro meus clientes, todo mundo, aí Duda, aí Duda, aí Duda. É o famoso E Duda Bauru, da Zona Sul de Porto Alegre. Agora, Duda, muito obrigado por estar com a gente aqui na estreia do podcast 28. Eu conheço um pouco da tua história, fico muito feliz de a gente poder registrar aqui alguns momentos. Mas eu quero que tu conheça um pouquinho, brevemente te apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo, eu coloquei o Bauru, o Dudas Bauru, no ano de 1996, né? Eu era casado na época, tinha filha pequena, tudo, e botei na cabeça que eu queria empreender. A ideia começou, na verdade, com um irmão meu, que é o dono do Ricardog lá na Zona Sul. O meu irmão era um cara que eu admirava muito pela tenacidade dele, pela raça que ele tinha de conduzir o negócio dele, né? E na época eu também quis empreender nessa área, sempre gostei muito de cozinhar, aprendi com a minha mãe desde os 9 anos, né? Cozinhava para um dos meus irmãos, que trabalhava fora, eu que fazia comida, tudo. E aí, cara, eu trouxe para minha vida isso aí, resolvi investir. Trabalhei durante muito tempo como um dançarino de churrascaria. Fui dançarino de churrascaria durante muitos anos, trabalhei na Santa Casa de Misericórdia. E aí, cara, chegou um momento que tinha que tomar um outro rumo, assim, tentar uma coisa mais séria, né? Uma coisa mais, com um olhar mais para o futuro. E foi no empreendedorismo que eu resolvi acreditar. E sempre gostei de comida. E eu queria ter um Bauru diferente. Eu comia Bauru na época, uns outros Baurus da cidade, né? Eu era de uma galera de dança de noite, a gente saía muito na noite para comer. Eu ia no Trianon, Bauru, coisa de vou botar um Bauru, mas do meu jeito. Aí criei meu moda da casa lá com a minha cebolinha, tudo. E a gente começou e foi dando certo, foi indo devagarinho, construindo a clientela. E a gente está aí, cara, 29 anos, ano que vem 30. E vamos tocando sempre para frente aí, com muito prazer, com muita satisfação, com muito agradecimento por cada cliente que entra dentro do meu negócio lá. E é isso aí, cara. Tô nessa batalha aí e amo o que eu faço e vamos tocar sempre aí, vamos seguir adiante. Hoje estou aqui como convidado, que é uma grande honra, na frente de uma pessoa que também é meu cliente, que me conhece também de um longo tempo. Desde praticamente da abertura. Eu conheço aí, cara, e aprecio e adoro e indico para todo mundo o Dudas Bauru. Eu sei disso. Agora, Duda, antes da gente contar esse monte de história que eu sei que tu tens, vamos voltar um pouquinho lá para a infância, cara. Onde é que tu nasceu, cresceu? Como é que era a tua vida na infância? Como é que eram os sonhos, os planos? Eu nasci aqui em Porto Alegre, cara, na Zona Norte. Eu me criei lá na Vila Farrapos, onde fica a arena do Grêmio lá. E, cara, venho de uma família muito simples, assim. Meu pai faleceu, eu era muito pequeno, né? Meu pai faleceu em 1980. E aí a minha mãe que conduziu a família ali. Me criei com uma vida muito simples, eu e os meus irmãos, né, cara? Na época a gente não tinha acesso muito a estudo, essas coisas. Fui conseguir estudar, me formar em Direito depois de adulto, já bem mais tarde, né? Quando entrou a minha atual mulher na minha vida. Que aí começou tudo a transformar também. A gente começa a querer conhecer outras coisas, é um sonho de vida. E a minha infância foi ali, cara, na Vila Farrapos, uma infância muito simples. Peguei minha infância nos anos 70, 80 ali. Então eu brinquei de tudo isso, soltar pandorga, jogar bolita, peão. Peguei essa fase boa aí, né, cara?
E aí fui indo, depois comecei a dançar em CTG desde muito novinho, né, cara? Meu pai adorava gauchada, coisa e tal. Me colocou nesse universo dos CTGs, né? E aí comecei a concorrer na famosa chula, dança da chula, não sei se A tu, dança tu da conhece. chula, tu fazia a dança da chula. É. A dança da chula é aquela com as... Com a lança. Com a Então tu bota a lança. lança, tu faz o sapateio ali. Aham. Cara, e aí tinha um amigo nosso, cara, que nos levou para começar a dançar em churrascaria. Daí eu e um amigo meu, a gente era metido na época, né? E aí começamos a ter um certo destaque e um outro amigo nosso começou a nos conduzir. Comecei a dançar numa casa aqui em Porto Alegre chamada Recanto do Tio Flor, na Getúlio Vargas. Era Isso uma aí eu era, churrascaria, guri né? pequeno, no início dos anos 80, era 82, 83. Do Galpão Crioulo, depois passei pro Galpão Crioulo, a gente começou a dançar na churrascaria Galpão Crioulo, depois fui dançar na churrascaria Zequinha, e aí fiquei 22 anos nesse universo, assim, dançando folclore gaúcho, né, cara? E trabalhando de dia também, né? Trabalhava de dia e dançava de noite, todo dia, pau e pau. Aí veio a minha filha, né, cara? Aí tu quer dar uma guinada na tua vida, né? Eu digo, ó, chegou a hora de parar de curtição, de correria e tentar uma coisa mais séria. E o caminho escolhido foi colocar um negócio na área de comida, né? A gente já conversou anteriormente, o meu modelo de negócio é um negócio mais enxuto, um modelo de negócio pequeno, mas ele é muito interessante, tem uma solvência interessante, uma liquidez. Eu comecei a me organizar, comecei a conhecer a minha clientela da Zona Sul, e a trajetória é essa, cara. Comecei lá atrás, devagarito, fui dançarino de churrascaria, fui atendente de consultório na área da saúde, trabalhando na área da saúde. Tenho essa essência humanista dentro de mim, gosto muito de trabalhar. Sou um cara que eu acredito que quem trabalha com pessoas é um ser humano diferente, porque tu prestar um atendimento, tu prestar um serviço é algo que eu levo muito a sério, né, cara? Que eu faço com muita seriedade, com muito empenho na minha vida. E é isso aí, cara. O Eduardo basicamente é isso aí, a minha trajetória, mais ou Demais, menos. Duda. Agora, voltando um pouquinho lá, eu quero saber um pouco dessa história com 9 anos. Tu já então era o cara na cozinha ali. Como é Sim, a minha mãe que foram trabalhava essas tuas fora, né, cara? primeiras experiências aí Sim. gastronômicas, vamos dizer A assim? minha mãe trabalhava em hospital, cara. Minha mãe trabalhava em 2 hospitais na época. E eu era o filho mais novo, né? Eu venho de uma família de 4 irmãos. Minha mãe criou 4 irmãos, né? 2 filhos dela, legítimos, e 2 filhos do meu pai, que teve uma história com uma outra mulher, coisa e tal, que daí foi abandonado, tudo aí trouxe os filhos para minha mãe criar. E a minha mãe trabalhava fora e trabalhava o dia inteiro. Como eu estudava meio turno, minha mãe começou a me ensinar a fazer comida desde que eu era muito novinho. Então eu chegava em casa e tinha um bilhetinho da mãe lá, ó, feijão tu faz assim, pica bem a cebolinha com alho, bota na frigideira com um pouquinho de azeite, coisa e tal. Ela me ensinava de forma preliminar isso, mas depois me deixava um bilhetinho para eu não esquecer como é que era essa coisa. E eu comecei a brincar de fazer comida, cara. Comecei a fazer. E aí começou a dar certo, tudo, meus irmãos começaram a gostar. Hoje, quando a gente vai pra praia, tudo com meus irmãos, todo mundo gosta que eu faça uma comidinha que fica mais parecida com a comidinha da minha mãe. E eu comecei a gostar de fazer comida, comecei a pegar amor por isso, né? Então, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer uma boia, sou metido a cozinheiro também, não sei fazer grandes receitas, coisa e tal, mas faço uma comida caseira, assim, sem fazer de tudo que largar na minha mão sai. Um carreteiro, uma massa, essas coisas simples, né? Mas gosto. E aí não podia ser diferente, né? Eu fui botar negócio, digo, vou botar na área de comida, que é a praia que eu curto. E nesses momentos de infância, tu já, digamos assim, imaginava um futuro como empreendedor, assim? Qual que era o teu sonho, assim, Cara, antes da parada da dança? Qual é que era, onde é que o Duda queria, tipo, quem que tu queria ser quando crescesse? Vamos dizer aquela pergunta que a gente sempre faz, né? cara, o que eu vou dizer pra ti que eu queria ser, cara? Eu sempre fui um cara muito simples, assim, né? Eu queria muito fazer alguma coisa que eu fosse feliz fazendo, entendeu? Talvez lá na infância eu não tivesse essa ideia bem específica do que eu queria ser, né, cara? Mas eu sabia que eu queria fazer algo que eu gostasse muito, né? E a vida é meio assim, a gente vai meio que se descobrindo, né, cara? E as questões da vida vão te levando pelos caminhos e tu vai, como eu te falei, eu tive muito como guru, digamos assim, esse meu irmão, o Ricardo, que foi um cara que botou negócio na área de comida também. E eu sempre admirei muito a tenacidade, a força que ele tinha para conduzir negócio. Talvez ele foi a minha maior inspiração, assim, sabe? Para entrar nesse ramo de comida. E a gente, cara, vem de uma história de vida assim que a gente não tinha muita escolha, assim, cara. Né? O negócio de comida meio que era, assim, uma das primeiras opções, porque como eu já cozinhava, eu tinha um irmão que já atuava nessa área aí, eu meio que peguei esse filão aí de não, vou botar. Mas eu tinha dentro de mim uma certeza que eu ia conseguir me dar bem nessa parada, sabe? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de lidar com pessoas, cara.
todo mundo que me conhece diz que eu tenho muito jeito para lidar com as pessoas, né? Criança gosta muito de mim, eu chego lá, tenho um casal de clientes que chegam lá e as crianças eu já conquisto de primeira, assim, sabe, cara? Então, alguma coisa falava dentro de mim que por esse caminho aí eu ia dar certo, né? E pelas contingências do momento, da vida, o negócio que eu escolhi que bateu assim, não, vai ser aí. E foi aí, cara, comecei e tamo aí. 1996, então, bairro Tristeza. Bairro Tristeza. Como é que foi nesse tudo ali, Dudan? Cara, eu tava trabalhando na Santa Casa, eu ajudava muito esse meu irmão aí, que eu te falei, um cara que teve um início bem difícil lá com o modelo de negócio dele. E na época eu trabalhava na Santa Casa até as 4 horas da tarde, cara, e saía do hospital e ia dar uma força para ele de noite, porque ele ficava aberto até 1 da manhã. E ele tinha uma esposa, estava com 2 crianças pequenas, eu comecei meio que ajudando ele e ali eu comecei a pegar gosto pela coisa, entendeu? E ali começou a nascer a ideia, assim, né? Como eu gostava muito de comer bauru, eu sempre fui um cara que eu comi muito bauru ao longo da minha vida. Como eu te falei, eu vivi trabalhando na noite um bom tempo, né? Como dançarino. Então a gente festeava muito, saía na noite, seguido. E a gente ia seguido comer bauru lá naquele que eu te falei. E, cara, e quando eu pensava em botar um negócio, já tinha na minha cuca aquela, cara, eu vou botar um bauru. Gosto de bauru, mas eu posso fazer um bauru um pouco diferente do que eu estou acostumado a comer lá. Foi quando eu tive a ideia de botar as ideias que eu tenho lá no meu, né? Que é um bauru um pouco diferente, com uma cebolinha, um molhinho mais especial, mais elaboradinho. E acabou dando certo, cara. Comecei ali, comecei devagarinho, numa peça pequena na Venceslau Escobar. Eu fazia bauru com goteira em cima da chapa, porque eu estava numa sala bem precária. Até tem uma história interessante, cara, que uma vez eu tô na Venceslau Escobar lá e uma senhora, a dona Janete, foi comer bauru comigo. E a mulher, cara, era a editora-chefe do caderno de gastronomia da Zero Hora, na época. E não é, eu tinha uma sala toda, cara, complicada, assim, porque o teto era ruim, tinha goteira, as paredes. E eu tinha recém colocado o negócio, não tinha dinheiro para arrumar, né, cara? Eu digo, eu tenho que trabalhar, fazer uma clientela primeiro, para com o tempo eu conseguir organizar aqui. E foi bem nessa época que a mulher foi lá comer um bauru. E tchê, não sei por que cargas d'água, a mulher se encantou com o meu bauru. Um dia a mulher chegou lá e disse para mim assim: Duda, vou te colocar no caderno de gastronomia da Zero Hora. Eu digo, dona Janete, pelo amor de Deus. Olha como é que é o meu estabelecimento aqui. É só eu na chapa. Eu trabalhava sozinho, cara. Eu que fazia as compras, eu que abria, eu que fechava, eu que limpava. Ela só falou assim para mim: te vira, eu vou te colocar lá. O teu lanche é muito bom. Vou colocar lá, me dá uma foto aí, faz uma foto aí, me diz qual é os ingredientes, a forma que tu faz, que eu vou botar lá. Eu achei que ela tava meio de brincadeira comigo. E não é que a mulher botou, cara. Naquele tempo não tinha internet, né? A gente não tinha. Era. E eu não sabia que aquele negócio tinha uma... O Jornal Zero Hora. Pá, cara, uma bandeja grande. Por estado. Rapaz, ela me botou no negócio, lascou uma foto no meu bauru lá, uma foto de mim na chapa. No outro dia, rapaz, eu abri o bauru às 5 da tarde, do nada começou a brotar gente. Me deu um estado nervoso, cara. Chegou uma hora assim, que eu tinha 50, 60 bauru para fazer. A bem, na verdade, foi um tiro no pé, né? Porque eu não tinha estrutura para ter uma propaganda daquele vulto ali, né? Talvez você nem imaginava que Nem fosse imaginava que repercutir ia ter tanto, noção. né? Cara, lotou o Bauru no outro dia. E eu, no início da minha jornada, assim, cara, pelhando para vender 5, 6, 7 lanches, contando os pila para levar para casa, comprar o leite Nã da minha filha, que ela não mamava no peito, tinha que comprar o leite Nã. E aquele bagulho era caro pra caramba. Um top de gente para dentro do Bauru. Cara, muita gente reclamou, né? Tempo de demora, coisa e tal. A Zona Sul tem um público mais complicadinho, assim, né, cara? Na Famalicão, o pessoal um pouco mais exigente. E aí tu vê uma propaganda num caderno de esportes, num caderno de gastronomia, tu chega lá achando que é um lugar chique, que tem lugar para sentar, cadeirinha para nenê, coisa e tal. Pá, e aí foi uma galera que reclamou todo. Mas, cara, quem comeu, assim, que teve a paciência de esperar eu fazer o lanche e comer, ali eu consegui também pegar muito cliente que me acompanha até hoje, sabe? Uma galera que foi, entendeu as minhas fragilidades ali, mas não se importou com isso, né? E ali começou meio que o baile, assim, cara. Aí começou a pegar um nomezinho. Teve um lado meio negativo, digamos assim, porque muita gente foi esperando um grande lugar, um grande estabelecimento, e não era. Ela não especificou. Até tenho hoje o texto dela em casa ainda que ela botou. Ela foi muito carinhosa, né? Foi uma pessoa, de uma forma, uma pessoa muito gentil, fez uma matéria muito carinhosa comigo, muito a fim de me ajudar, de me dar uma força, né? Para me dar um empurrão, assim. E ela conseguiu, cara, ela conseguiu. Porque dali para frente, assim, meu bauru pegou um pouco mais, o pessoal começou a falar, e ali eu comecei a vender um pouquinho mais, né? Que história ainda, Dan. Pô, Foi dali, sensacional. cara. Agora, o que mudou
de 1996 até aqui na forma de conduzir aí o teu negócio? Ah, mudou muitas coisas, cara. Mudou muitas coisas. Que nem a gente vinha conversando, eu e tu antes ali. A gente ser empreendedor nesse nosso país aí é um desafio, né, cara? Ainda mais eu que coloquei um negocinho pequeno, quase sem grana. Não botei nada bonito, não botei nada chique. Eu tinha um Bauru muito simples, assim, num imóvel muito precário, né? Onde eu comecei com a cara e com a coragem. Eu tinha uma chapinha que não cabia quatro Bauru, tinha que fazer de 3 em 3, no máximo de 4 em 4, premedinho ali. Então tinha tudo para dar errado, né? Mas aí, cara, as coisas foram acontecendo, eu fui trabalhando, que nem eu conversei contigo, a maioria das pessoas na tua volta, meio que te desencorajam, acham que não vai dar certo, mas o empreendedor é aquilo que eu te falei, cara, o empreendedor, a gente tem essa coisa de acreditar naquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, eu preciso ter um pouco de paciência, insistir aqui, e os anos foram passando, eu fui pelhando, então de lá para cá mudou muitas coisas, cara. Hoje eu posso considerar que eu já construí uma clientela que é muito fiel comigo, né? Hoje eu já estou vendendo para os filhos dos meus clientes, eu posso dizer assim, né? Eu tenho clientes que eu conheci criança, assim, indo lá com os pais, e hoje já são adultos, casados, eles têm os seus filhos, e eu vejo os seus filhos indo lá comer bauru com eles, assim. Então, cara, mudou dentro de mim, assim, é uma satisfação muito grande. Que nem eu tinha comentado contigo, eu sou um cara que se eu pudesse botar um tapete vermelho, cara, para cada cliente que entrar lá no meu estabelecimento, eu colocaria um tapete vermelho para cada cliente lá, porque eu sou um estabelecimento pequeno, um negócio enxuto, que nem eu te falei. Meus clientes, chegam lá, eu tenho clientes de todos os níveis, tenho gente muito simples, humilde, que me prestigia, como eu tenho pessoas com uma capacidade muito boa, assim, de estar num lugar chique e que não se importa com a minha mesa riscada da Coca-Cola lá, não se importa que eu não tenho cadeirinha para nenê, não se importa que a minha cadeira é um pouco alta, não é tão confortável, mas o cara tá lá toda semana, ele me liga, Duda, faz 7, 8 bauru que eu tô recebendo um familiar meu hoje, não sei de onde, eu quero apresentar. Então mudou tudo isso, sabe? É uma satisfação muito grande. Eu havia comentado contigo que durante a pandemia foi um desafio muito grande, né? Foi quando eu pude ver assim se valeu a pena eu estar atrás do balcão durante tantos anos assim ou não. E foi na pandemia que o meu negocinho me mostrou que realmente valeu a pena. Meus clientes me abraçaram, eu fui para a internet, fazia videozinho no Instagram, meu pessoal de luvinha, de máscara, todo mundo, mostrando como é que eu lavava o alface, como é que eu cortava o tomate, como é que eu pegava a minha carne. E a galera acreditou em mim, cara, e só me deu força, assim. Então mudou muito, né? Daquele lugarzinho pequenininho, uma sala feia que todo mundo entrava assim, o pessoal meio preconceituoso, muita gente entrava, olhava, saía fora, mas eu tentava, pô, mas todo mundo diz que o cara faz um lanche bacana, deixa eu provar pelo menos, sabe? E eu fui galgando de tijolinho em tijolinho, cada cliente desse que acreditou que a minha intenção era boa, né? Eu acho que é isso. E hoje eu tenho uma clientela que me acompanha aí, cara. Eu tenho um Bauru mais estabilizado, eu tenho uma média constante, eu recebo pessoas toda semana, é sempre gente nova que está chegando, né? 30 Eu não anos tenho um também. trabalho muito intenso assim nas redes de internet, até o meu pessoal me cobra muito, Duda, por que tu não posta mais isso, posta mais aquilo outro? Então volta e meia, eu pego meu telefone, vou lá, faço um videozinho do meu chapista lá na chapa, a gente embalando o Bauru, boto lá e já tenho um feedback muito legal, né? Uma coisa que aconteceu muito bacana comigo esses dias, cara, que foi uma surpresa para mim, do nada eu comecei a ter um feedback nas minhas redes sociais, cara, que o Rogério Mendelski, se é que eu posso citar o nome aqui, que é um cara que tem programa de rádio há muitos anos aqui em Porto Alegre, fez um comentário muito carinhoso a respeito do meu Bauru, do programa de rádio dele. Parece que tem um programa na Rádio Guaíba. Até eu tô esperando que ele peça de novo, que ele pede seguido, para agradecer para ele, né? E aí eu comecei a dizer, cara, falaram de ti na rádio, tu viu isso, da coisa e tal, porque eu tenho um pessoal lá que interage muito comigo, né? Hoje em dia a rede social é muito forte, a gente não pode subestimar essa galera, né? E aí aconteceu muito isso, cara, que eu fiquei sabendo que o Rogério Mendelski fez um comentário muito bacana, muito simpático lá da parte dele a respeito do nosso lanche, que ele come comigo há muitos anos também, a família. Então é isso, cara, mudou tudo isso, sabe? Tu vai construindo uma clientela que te acompanha durante décadas. Hoje eu já vejo os filhos dos filhos vindo, gerações de uma família que come comigo há muitos anos. E isso faz a gente se sentir muito, muito feliz, assim, né? Faz Oi, tu 30 anos ter não a é pra ideia qualquer que um, tu né, Duda? mais fez certo do que errado, né, É, cara? tenho E certeza eu que tô aí, sim. cara. E a cada cliente que chega novo, eu tenho muito amor, muito apreço. Que nem eu te falei, o cara poderia estar num lugar com ar-condicionado, grande.
na vitrine lá, nos pontos mais chiques da Zona Sul, né? E o meu ponto lá, comercialmente falando, não é um ponto dos mais atrativos, eu tô no miolo da tristeza ali, mas eu sou de esquina, meio quietinho, mas a galera tá sempre lá comigo, sempre me prestigiando, cara, e faz feedback, me marca no Instagram, pô, então, Agora, tu comenta muito assim, a gente fala um pouco sobre isso, essa questão do empreendedorismo. Da onde vinha essa certeza de que era esse o negócio pra ti? dá maluquice de empreender, né, cara? A gente não pode ser muito certo da cabeça, assim, né? Empreender hoje tem mais para dar errado do que certo, né? Porque são tantas coisas, né? A gente tem que cuidar de tantos detalhes, né, cara? E a competição e a competitividade nesse universo gastronômico aí é grande, né, cara? Então, se tu olhar pro mercado, tem. Tu entra pro mercado, pro nicho de comida. Dentro de comida tem o cara da pizza, tem o cara do X, tem o cara dos hambúrguer, agora os hambúrguer que vieram muito forte. Tem as grandes franquias aí, né? McDonald's. E eu tô naquele nicho pequenininho, daquele comércio mais raiz de bairro, assim, sabe? E eu acredito muito nessa galera que não abre mão de comer nesse lugar identificado com o bairro. Aquele cara que está há anos ali no bairro, que conhece todo mundo. Eu, quando saio com a minha esposa ali pelo bairro, que anda no supermercado, todo mundo, e aí, Duda, minha mulher mexe comigo, né? Cara, tu tinha que ser político, não tinha que ser comerciante. Mas amor, é que Vereador todo da mundo come. tristeza. Todo mundo algum dia passou lá pela minha portinha, comeu comigo. E, cara, eu não sei, parece um lance mágico, assim, mas as coisas vão acontecendo dentro dessa levada aí, sabe? Eu nunca fiz propaganda de imprimir nada. Minha propaganda sempre foi de boca a boca. E nessa aí eu tô vivo desde então. Tô lá, batalhando e vendendo. E é isso, cara. Legal, agora, Duda, como construir assim uma marca por tantos anos está aí, firme e forte? Qual que tu acha que é o grande diferencial do Dudas Bauru? Cara, o meu grande diferencial, eu acho que é a minha forma de interagir com o meu cliente, cara. Além de eu ter um lanche que eu acredito muito, sabe? No meu lanche, porque eu batalho muito pela qualidade dos insumos que eu uso lá. Eu sou um cara que tudo que eu vendo num dia, no outro dia eu saio pra rua para comprar novo. Eu não gosto de vender nada congelado, não gosto de vender nada armazenado. Eu sou bem chato e crica para isso aí. E eu acho que o meu cliente, assim, ele consegue sentir isso aí, sabe? E também pelo formato do meu negócio lá. Eu sou uma loja pequena, então acaba tendo uma questão mais intimista, assim, desde que o cliente entra na porta até ele fazer o pedido, eu preparar o pedido dele. Muita coisa acontece nesse meio aí, né? Que nem eu digo pro pessoal que trabalha comigo lá, cara, o cliente entra pela porta ali, até ele te dar oi, olhar pro cardápio, fazer um pedido, ficar esperando, ver tu preparar, pegar no prato, comer, muita coisa acontece ali, né? O cliente ele te observa, ele vê se tu tá com a unha bem cortada, se tu tá com uma roupa limpa, se tu tá cuidando do teu ambiente de trabalho. Então, eu sou meio neurótico com essas paradas aí, tem que estar passando pano toda hora, não gosto de ver farelo esparramado na chapa, a bancada onde tu monta os pães tem que estar sempre limpo. Então, eu acho que junta tudo isso, né? A forma como eu atendo, eu faço amizade, eu gosto de conversar. Eu acho que, se é que posso chamar de sucesso que eu tive ao longo desses anos, tem a ver com um pouquinho de tudo isso, sabe? De tudo isso aí. Forma de atender, o respeito pelo cliente, que é primordial, né? Tem clientes que vão lá, às vezes nem vão comer bauru, comeram bauru no dia anterior, voltam no dia seguinte para tomar uma long neck, abrir um refri, bater um papo comigo, trocar uma ideia, me conta um pouco da vida dele, conta algumas histórias. Tem gente que eu sei quem é que ficou doente, como que se recuperou, entendeu? Cara, é uma coisa louca, assim. Legal, Duda. Pô, sensacional, uma história com muitos desafios, né? O que que Pô, tu acha que hoje, assim, é o maior orgulho pra ti durante essa tua trajetória de quase 30 anos? cara, meu maior orgulho é os clientes que eu tenho, assim, que eu conquistei ao longo desse tempo, cara. Com certeza. Porque qualquer negócio, né, cara? Qualquer negócio que a gente vislumbre, assim, no horizonte, cara, tem a ver com o teu cliente, né? Com a pessoa que acredita em ti. A gente vinha falando um pouco sobre isso, né? Sobre ideias. Por que que a gente acredita nas ideias que a gente tem, né? Tu mais do que nunca precisa de pessoas que acreditem naquilo que tu quer servir, o que tu quer oferecer, né? Eu acho que quando tu tem boa intenção, tu faz as coisas de coração, eu acho que o outro lado recebe isso, além de só um produto ali, coisa e tal. Tem um atendimento por trás, tem essa cordialidade, tem essa troca, né? Eu acho que mais ou menos as coisas vão se construindo por aí, né? Por todos esses elementos que fazem parte da identidade do teu negócio.
né? Cada negócio tem o seu formato, o seu tamanho, e eu acho que o negócio de bairro tem uma identidade muito própria, assim, né? Cada um trabalha de um jeito. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, né? Tem muita gente que bota lá, eu não gosto de ir no Duda quando o Duda não tá lá. O meu negócio não é bom, né? Porque se um dia eu ficar doente com esse tal, o cara vai deixar de comer bolo comigo lá. É porque tu é o teu Mas, negócio, por cara. outro Não lado, eu tem fico muito. feliz também, né? Como é que tu não vai ficar feliz quando a pessoa sente um apreço pela tua presença, né? Quando acha que quando tu tá lá, enriquece de certa forma. É bacana, né? Muitos entendedores de modelos de negócio, coisa e tal, perfeitos, vão dizer, não, mas isso não é bom pro negócio. O negócio não pode ser muito vinculado só à imagem do dono, né? Mas o negócio de bairro, a realidade é outra, né? Eu estudei direito e o direito no mundo da teoria era lindo, maravilhoso. Tu vai para dentro dos tribunais, tu vai assistir uma audiência, tu vai ver como é que o juiz trata uma das partes, como é que trata, dependendo. Tu fica abismado, porque e tudo que eu estudei, que tinha que ter o respeito, a coisa, cadê? Também. Então, né? Então, os entendedores de grandes negócios que me perdoem, mas cada negocinho tem o seu jeitinho, a sua forma de sobreviver, e cada um luta com as armas que tem, né? É isso. Agora, Duda, então tu foi estudar direito. Era um sonho pra ti? É isso? Advogado? Foi, cara, não, eu sempre gostei muito dessa área humanista, né, cara, e o direito pra mim era uma coisa que eu sempre tinha muita curiosidade, assim, sempre tive muito. O meu sonho era fazer um curso superior e não podia ser outro curso, assim, né, cara, eu sempre sou um cara que acredita em profissões, assim, que são básicas para a sociedade, entendeu? Eu admiro muito quem estuda medicina, porque eu acho que quem cuida da saúde de um ser humano é uma pessoa diferente. Eu trabalhei em hospital, eu admiro, cara, muito pessoas que trabalham na área da saúde. Como eu não pude fazer medicina, né, cara, não tinha bala na agulha nem condições, eu fui fazer direito, que era uma área também que eu digo, não, de repente vou poder ajudar pessoas por aí. Mas, estudando direito, depois vendo a real do troço, assim, eu meio que me, sabe? Não digo decepcionei, mas eu digo, não, não é pra mim aí. Porque eu entendo que o direito é um querendo arrancar dinheiro do outro, né, cara? É um botando a faca no pescoço do outro para arrancar um cobrando. E quando o direito envolve o dever de, ou da obrigação de pagar, ele existe. Quando envolve outras questões, aí vira muita divagação, coisa e tal. Me perdoem se tem alguém do direito assistindo aí, mas né, é a ideia que eu tive. E aí, cara, eu já estava completamente apaixonado pela minha atividade, né? Mas o direito me ajudou muito para expandir o meu olhar sobre as questões mais profundas de se ter negócio, me ajudou demais para organizar o meu negócio por trás, que nem a gente diz, né? A questão fiscal, a questão de organizar minhas finanças, saber das minhas obrigações com o pessoal que colabora comigo, entender e respeitar muito isso. Então, me ajudou demais o direito, né? Me ajuda até hoje, assim, né? Mas eu não ia ser feliz atuando como advogado. Mas logo que eu comecei, eu tinha que, vou conhecer uma nova área. Eu sou um cara que eu gosto de conhecer coisa nova, né? E eu quis muito estudar, ter um curso superior, porque eu disse, não, eu preciso disso aí. Eu sou um cara que eu atuo, eu tenho negócio, vai me ajudar também. Como vem me ajudando muito, né? Então, foi uma grande satisfação. Só não quis seguir, porque eu não ia ser feliz ali, né? Estou feliz lá, atendendo meus clientes, trabalhando na minha calça jeans, no meu tênisinho, interagindo, ouvindo as histórias que eu escuto, contando as minhas também, batendo papo com a galera. E é isso que realmente me faz feliz, né? E Agora, ainda tendo retorno por isso. Então, cara, eu estou no lugar certo, assim. com certeza. Agora, Duda, o que que o teu negócio te ensinou sobre pessoas que não se aprende em nenhuma faculdade? Tia, essa é uma pergunta muito boa, porque me ensinou algumas coisas bem interessantes, assim, cara. Trabalhar com o público, a gente começa meio assim, como é que eu vou te dizer, cara? A gente começa a desenvolver na gente mesmo, cara, uma capacidade muito grande de sacar, assim, como que a pessoa é um pouco, assim, sabe? Outra coisa que me ensinou também, cara, que mais pechincha preço é rico, não pobre. Sabia disso? É mesmo, Duda? O cara que tem mais grana, assim, se ele puder te tirar dois, três pila, ele vai te dar uma chorada ali pra te tirar aqueles dois, três pila, sabe? Os caras pedem muito desconto. Pede um desconto, mas sempre o pessoal que tem mais grana, cara. O pessoal simples olha o cardápio, olha assim, pá, ele vê se ele pode, se ele não pode, ele escolhe o dele e tá tudo certo, né? Mas, cara, me ensinou principalmente, assim, cara, que se tu tratar as pessoas com respeito, cara, realmente, não existe fórmula, cara. Tem que fazer como se tivesse tem que fazer aquilo que tu gostaria que fizesse pra ti, sacou? Eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo, assim, é um exercício interno na gente, assim, cara, eu não vou.
tentar ser formal com as pessoas. Eu vou atender as pessoas como eu acho que eu gostaria de ser atendido, sabe? Então, me ensinou muito assim que tu sendo verdadeiro com as pessoas, espontâneo, sem frescura, tu sendo direto com as pessoas, sendo aberto, tu tem um retorno muito grande, assim, sabe? Porque vender, cara, vender é muito além de só tu entregar um produto, cobrar aquele preço que tu aferiu sobre aquele produto, fica ali, sabe? Tem a relação humana, né, cara? Tem a forma como tu diz oi, a forma como tu diz tchau, a forma como tu agradece. Pô, a pessoa comeu ali, quer levar um bombonzinho de cortesia? A pessoa escancara aquele sorriso sério, Duda. Sério. Cara, é uma coisinha de nada, mas faz uma diferença tão grande. Então, cara, me ensinou que tu atendendo com satisfação, tu entregando mais do que um produto para a pessoa, tu tem um retorno muito grande, assim, cara, sabe? Isso aí, para mim, acho que foi uma das melhores lições, assim, cara. Tratar as pessoas com respeito, com cordialidade, é muito bacana. Tu tem um respeito muito, muito grande, assim. Um baita ensinamento, né, Duda? É, cara. E. Agora, desculpa, quer Não, não. concluir? Não sei finalizar, cara, dizer que para quem pensa em ter negócio, cara, que a pessoa defina bem dentro dela, assim, se é aquilo que ela quer realmente, sabe? Porque ela tem que entrar para fazer com vontade, com prazer, cara. Se ela fizer com vontade, com prazer, com amor, acreditando que o que ela entrega para a pessoa é a melhor das intenções dela, com certeza ela vai ter um retorno, cara. Com certeza vai ter um retorno. O sorriso da pessoa. E sabe qual é a minha maior satisfação? Não é quando entra um cliente novo pela minha porta e me pede um bauru, cara. Eu sempre falei isso. Quem me conhece sabe. A minha maior satisfação é quando a pessoa volta, sabe? Quando a pessoa volta, cara, que me dá aquele negócio assim, "Bah, esse rapaz aí, essa moça tiveram semana passada aqui pela primeira vez." Cara, aí é que eu sei que realmente alguma coisa valeu a pena, sabe? A pessoa já veio pra ti com aquele sorriso. "Pá, eu vim comer aquele bauru que tu fez pra mim a semana passada de novo." Porra, cara, isso aí é o que, sabe? Não tem preço. Isso aí é o que não tem. Eu falo assim, eu chego meio que me emocionar, cara. Porque eu trabalho uma vida inteira buscando isso aí, né? A gente busca isso aí. Gente que volte, né? Não tô lá para conquistar cliente novo todo dia. Claro que eu tô, né? O meu negócio precisa disso também. Porque esse cliente que eu conquisto novo, eu quero que ele volte amanhã ou a semana que vem. E quando ele volta, cara, daí E é a nesse maior tipo de alegria. negócio, na área gastronômica, eu diria, é meio que tu vive uma vida pro negócio, né, Duda? Pro Porque negócio, além cara. de tu estar ali, tu tem todo É. o antes, que é a Esse aí é compra mais uma coisa que a dos galera que pensa em alimentos e investir tudo tem mais. que, tem que, tem que ter em mente, Foi sabe? complicado pra ti, sim, É. abrir mão de muitas coisas ao Sim, longo dos porque quando anos. eu coloquei o Bauru num formato de negócio muito pequeno, né, cara? Muito pessoal, assim. E eu comecei sozinho, cara. Comecei trabalhando solito, assim, né? Assim como meu irmão também começou. E aí o desafio é muito grande. Tu abre mão de muitas coisas, né? Que nem eu te falei antes, a gente batendo papo ali fora. Eu perdi muitos finais de semana da minha vida vendo meus amigos viajando, curtindo praia, verão. E eu atrás da chapa, negão, ralando de domingo a domingo. Me separei de duas mulheres em função do meu negócio, porque não admitiam que eu trabalhasse sábado e domingo, porque eu não tinha descanso e eu queria muito dar certo. Então eu digo, não, eu vou ter um período de incubação aqui que eu vou ter que ralar duro para criar um leque de clientelas que eu diga que, bom, agora eu vou começar a me organizar direitinho. E isso levou anos, cara, porque o meu formato de negócio era um negócio pequeno, entende? Então foi muito tempo trabalhando de segunda a segunda. Hoje eu estou mais organizado, eu não trabalho mais domingo, muitos feriados eu não abro mais, eu consigo tirar um período de descanso no final do ano. Então hoje mudou bastante, mas foi duro. A caminhada é dura, irmão. E se Não é fácil. pudesse voltar lá em 1996 para dar algum conselho para ti mesmo, qual o conselho que tu daria para ti mesmo em 1996? Pautado nas dificuldades ou O que tu achar que é relevante? Cara, se eu pudesse me dar um conselho para eu seguir atuando na área que eu já estou, eu ia dar um conselho que, no fundo, cara, era uma coisa que eu sempre soube, assim. Eu sabia que eu ia ter que ter muita tenacidade, ter muita, uma palavra que tu usou que eu gostei muito, resiliência, paciência, porque para a gente conseguir ter um resultado positivo, constante de um negócio, leva muitos anos, não é fácil, né? Ainda mais vindo de um formato de negócio pequeno. Mas o conselho que eu me daria, cara, de novo seria isso. Cara, vai adiante, acredita que lá na frente vai ter retorno, vai ser bacana, vai te fazer feliz também. Eu acho que esse seria o maior conselho. Segue adiante com força, com raça, com tenacidade, que vai dar certo. E assim, Duda, tu teve algum ano assim
muito complicado, assim, financeiramente. Como que foi superar isso, cara? Tive vários. O negócio, no nosso país, tu nunca tá estável, né? Então, tu tá sempre naquela lomba, sobe e desce, sobe e desce. E o formato no bairro que eu tô lá, cara, Zona Sul, cara, tem muitos fatores, assim, que interferem no teu negócio, né? Tipo assim, início de mês tu vende melhor, final de mês tu vende menos. Os meses de frio, o meu segmento de negócio é muito bom o verão, né? Quando o clima tá quente, que as pessoas saem mais pra rua, tu vende mais bebidas, as pessoas ficam mais tempo dentro do teu negócio, consomem mais. No inverno lá é um bairro que é muito assim de casa, né? As pessoas ficam mais reclusas, então teu movimento cai 50%. Tu tem que te organizar ao longo do ano, dos anos, assim, para conseguir atravessar esses períodos. A economia, se tem algum, né? Alguma jogada, alguma notícia assim que impacte a economia, reflete para ti. Nem vou falar de pandemia, de enchente, coisa que não é fácil. Tudo reflete em ti. Chega o verão, os feriadões, Porto Alegre esvazia, né? Durante o ano todo eu vendo mais de quarta a sábado. Chega no verão, eu vendo melhor de segunda a quinta, porque sexta e sábado o pessoal se manda pra praia. Se tem um feriadão que pega na terça-feira, aquela sexta, sábado, domingo eu não abro, segunda e terça, morre, porque ninguém fica em Porto Alegre. Então a tua demanda cai. Então, cara, empreender não é fácil, tu tem que estar. Então, diante disso, eu tive muitos períodos bem difíceis. Assim, a pandemia foi o pior deles, né? Tu trabalha para pessoas e do nada eu não podia mais atender pessoas dentro do meu negócio, né? Eu tinha que acreditar que as pessoas iam me ligar, faz um bauru para mim, teu bauru tá limpinho, Duda, tá tudo certinho aí. Não vou me contaminar, tu tá tomando teus cuidados, porque o cliente ele é muito exigente também, né? E aí tu vê o teu X de venda cair para menos X da noite pro dia. É. Pô, esse aí foi um desafio muito grande. A pandemia foi o pior deles, assim. Mas consegui atravessar com a ajuda dos clientes, com o trabalho de internet, e acabou dando tudo certo, cara. Nós estamos aí. Legal Esperando que não demais. venha nenhum outro acidente aí. Agora, Duda, qual que é a diferença de quem quebra e quem fica aí por décadas no mesmo negócio, praticamente no mesmo ponto? Tia, eu não sei se eu vou saber te dar essa resposta mesmo, a diferença de quem quebra, né? Eu posso dizer que eu também já tive uma certa fase da minha vida quebrado, assim, mas eu insisti, eu digo, não vou arrancar o pé, passei muita dificuldade. Aí casei de novo, a minha atual mulher foi uma pessoa que entrou na minha vida e que também me ajudou muito, assim, do ponto de vista, assim, de não me deixar desistir, de tocar a vida pra frente, devo muito a ela. Foi uma pessoa que me ajudou demais, assim, sabe? Foi uma pessoa que acreditou em mim, cara, e acreditou no meu negócio também. E eu sou muito grato a ela também. Sempre que acontece alguma coisa comigo na minha saúde, ela vai lá e fica lá, atende pra mim. Então, cara, eu também tive muita ajuda, assim, sabe? Do pessoal que trabalhou comigo, que acreditou no meu negócio, meus colaboradores que trabalharam comigo. A gente nunca é sozinho, sabe? Tu nunca passa um período de dificuldade sozinho, cara. Tu precisa de muitas pessoas, assim, sabe? Tu precisa dos clientes, tu precisa do pessoal que trabalha contigo, tu precisa do teu âmbito familiar ali, continue te dando força. Então, não fiz essa história aí de 29 anos sozinho, não, cara. Posso estar na linha de frente lá, atendendo o cliente, sorrindo, sabe, conversando, fazendo, cuidando da qualidade, mas também tem uma galera aí que tá por trás aí também que me ajuda muito, cara. E a gente não pode nunca esquecer dessa galera aí, né? Então, eu acho que a diferença de quem quebra para quem consegue seguir adiante, cara, talvez seja o poder de tu conseguir insistir, sabe? De tu querer insistir. Tem uma galera que meio que se apavora assim logo no início, não dá, se apavora com as contas, com esse tal, não, não é aqui meu lugar, vou partir para outra. E tá tudo certo, né? Mas para tu seguir no que tu escolheu, cara, e seguir adiante, tem que ter persistência, cara. Eu acho que a palavra é persistência. Tem que persistir, resistir às dificuldades assim e persistir, tocar adiante e E persistir. tu acha que o segredo é trabalhar muito, trabalhar certo? Como é que tu vê isso na prática? Eu acho que é tudo isso. A gente tem que trabalhar muito, porque tu fazer um negócio dar certo. Eu sempre digo para meus amigos assim, cara, botar negócio não é difícil. Se tu tem um capital lá, tal, tu bota. Para mim o difícil é fazer dar certo, né? Tu fazer algo dar certo, cara, aí entra isso aí que tu falou. Tu tem que trabalhar muito, tu tem que trabalhar sério, vender comida.
É o que eu sempre digo, tu vende saúde também. Porque se eu vender algo lá que não está em condições de ser consumido, eu posso colocar uma pessoa numa cama de hospital e talvez até acabar com a vida dela, né? Então, cara, eu levo muito a sério todo o processo de preparo de um alimento que tu vai cobrar por ele. E isso é uma coisa muito séria, sabe? Eu sempre digo para quem vai trabalhar comigo, cara, a gente aqui, a gente mais do que um lanche, um alimento, a gente vende saúde. A maionese tem que estar em condições, o ketchup tem que estar em condições, o teu bife tem que estar em condições, o teu queijo tem que estar em condições, sabe? O teu ovo tem que estar em condições. Porque, né, cara, é um processo muito sério. Tu tá fazendo a pessoa ingerir um alimento que aquilo pode, né, se tu não cuidar, causar um dano muito grande à pessoa, né? Então entra tudo isso aí que tu falou. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar sério, tem que trabalhar com vontade e tocar pra frente. Sensacional, Duda. Fala um pouquinho, então. Porra, acho que tá todo mundo até... O nosso papo aqui, a galera deve estar já com água na boca. Quais os sabores que tu tem lá? Quem é que é o campeão de vendas, o queridinho? Cara, o Fala um meu pouquinho bauru lá, do negócio em si, cara. o meu bauru lá é muito simples, assim, cara. Ele não é um bauru muito, não elaborado, Mas tem, como esses hambúrgueres mas gourmets aí. tem o Meu quê bauru de é raiz, especial, cara? cara. Porque tu pode comer É, qualquer bauru, nunca vai... Claro, nunca são os mesmos, mas é diferente. Teu bauru é diferente, cara. pois é, o pessoal fala isso pra mim, né, cara? Eu, sei lá, talvez pela forma como a gente prepara, mas eu tenho basicamente dois tipos de baurus, né? Eu tenho o bauru tradicional, que é o bauru que a maior parte da galera conhece. O que é um bauru tradicional? O bauru tradicional é o pão cervejinha, tu põe alface e tomate, dentro dele um bife de 120 gramas de contrafilé, por cima dele eu uso 4 fatias de queijo mussarela, e como qualquer lanche, a gente pergunta se a pessoa gosta do lanche com ovo ou sem ovo. Então esse é o bauru tradicional, pão cervejinha, alface, tomate, carne, queijo e ovo. Mas eu, quando botei o bauru, cara, eu sempre gostei de comer rango muito com cebola refogada, cara, na chapa. Sempre me amarrei em cebolinha refogada. Quando eu ia comer bauru no Trianon, eu perguntava pros caras lá, mas não tem uma cebola aí que dê pra picar e jogar na chapa? Ah, até consigo uma pra gente. Então larga aí, cara, pica, bota um sal e joga um sal e um azeite e larga pra dentro do pão pra mim. Eu fazia isso aí, que os caras faziam pra mim. E eu tinha aquela parada na minha cabeça. Cara, quando eu botar um bauru, eu vou criar um molho, cara. Isso aí há 30 anos atrás, nós nem tava nessas aí de hambúrguer gourmet, isso nem existia, né? Eu digo, eu vou fazer um molho porque eu tenho que ter um diferencial, né, cara? Que nem eu te falei, nessa guerra aí, qualquer buraco é trincheira. Eu vou tentar fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Cara, eu comecei a usar uns ingredientes assim que eu julgava diferenciar um pouco da galera. Eu ia comer, às vezes, no lugar, eu sentia muito o sabor das coisas, só gordura e sal, né, cara? Aí eu comecei a usar um óleo de mais qualidade, comecei a botar, né, um azeite bacana, comecei a usar uma manteiguinha né, no alho ali, coisinha bem simples, uma pitada de azeitinho de oliva, comecei a levar aquilo, começou a dar um outro sabor, levantar, comecei a usar um queijo mussarela de qualidade, comecei a botar um provolone, né, uma cebolinha picadinha, fritinha, que nem eu te falei, na manteiga. Cara, isso começou a dar um diferencial. E aí eu bolei o meu A Moda da Casa, que é o meu carro-chefe hoje, né? Esse é o Que é o bolo que famoso. eu mais como, assim, né? E aí eu tenho uns ingredientes a mais lá para quem é mais ousado, né? Que quer tocar um bacon, que quer botar uma rúcula. Aí tem queijo duplo, tem queijo cheddar, tem queijo provolone, aí a galera incrementa lá. Eu tenho um cliente que o cara, ele é policial. O cara liga para mim e diz assim, o cara come 3 A Moda da Casa com 2 latas de Fanta Uva. Nossa. O cara não é gordo, ele é um cara grandão. Tipo o nosso amigo ali que cuida das coisas ali, o cara é grandão. Então ele liga, Duda, pode largar os meus. Então o meu A Moda da Casa, cara, quando o pessoal liga pra mim pra me pedir, como é que eu tenho a moda da casa? Aí eu largo assim, ó. Moda da casa é pão, cervejinha, alface, tomate, bife de contrafilé frito com cebolinha na manteiga, bolinho de chapa, a base de molho branco, mostarda, ketchup, o veneninho da casa, 4 de mussarela e ovo. A galera do outro lado já dá uma risada. Pá, vai olhar, dá pra te falar de novo pra minha filha? Bota ela aí. Pão, cervejinha, alface, tomate, bife de contrafilé frito com cebolinha na manteiga, bolinho de chapa, a base de molho branco, mostarda, ketchup. E assim eu vou, cara, levando meio que na brincadeira e a galera vai gostando, entendeu? Esse é o meu campeão de audiência, esse é o que eu mais vendo, assim, disparado. E todo mundo que prova meu molho lá adora, né, cara? Eu faço molhinho. Cara, e meu bauru lá, quem conhece sabe, cara. A maioria dos lugares que tu vai comer, tu entra no lugar e tu não vê preparar o rango pra ti. A minha chapa tá na cara do meu cliente lá. Tu conhece, né? Meu bauru é pequenininho, o que eu fiz? Eu vou botar a chapa na frente deles para eles verem eu botar a mão no alface, a mão no tomate, para eles verem a cor do bife deles que eu tô botando na chapa. Cara, isso aí deu um chance que a galera adora. No inverno, quando fica todo mundo assim, ó, de braço cruzado vendo fazer. Então o chapista que não vai trabalhar comigo, eu digo, cara, não pode ter vergonha de público, tá? Porque a galera vai ficar no teu bico aqui. Então, unha cortadinha, tudo bonitinho, e eu faço na frente.
O público mais jovem não tem muito esse feeling pra essa coisa, mas, cara, o público mais velho, que é a maior parte do meu público lá, meu público é muito casais, famílias, pessoal mais cabecinha branca. Esse público já tem um feeling pra ver isso aí. Pô, Duda, que legal que a gente vem aqui e vê o teu guri pegando a carne, abrindo o pão, a gente vê tu fazer, né? A maioria dos lugares, o público mais velho tem isso aí, né? Gosta. Então, esse eu acho que é um dos diferenciais que eu tenho lá também. De preparar na frente, né? Da galera ver, enxergar, fazer. E eu tô ali, cara, de cara, fazendo no meio deles ali. Isso aí deu muito certo. Então, quando tu joga o alho ali, cara, que tu larga a cebola cortada, e pra mim, chapeça tem que ser batuqueiro, né, cara? Tu tem que batucar na chapa, cara. Tu tem que fazer Tem que sambinha. ter uma Tu tem que performance fazer. ali, Eu, né? quando tô na chapa, todo mundo diz que eu sou meio de cacuete, né, cara? Então, eu vejo que tem uma galera, começa a calcular, eu bato com o cotovelo aqui, eu toco lá, todo mundo dá É um risada, acha legal. show na A gente chapa. começa a brincar, cara. E o público adora essa coisa aí, cara, sabe? Muito Eu acho legal. que é meio que o tempero um pouco disso aí tudo, Sim. né? Mas eu acho que tá muito ligado à tua persona, assim, né? Eu É acho, um cara. cara, assim, Eu gosto alegre, de de bem com a brincar, eu vida gosto de tratar bem as astral. pessoas, eu gosto desse feedback aí. Agora, Duda, planos de expandir, de criar novas unidades, franquia? Pois é, cara, isso a gente sempre tem. Eu sou meio chato pra essas coisas, as pessoas me chamam meio de neurótico, meio chato, cara. Uma vez eu entrei numa sociedade aí que me decepcionei com, né, um cliente que gostava muito do Bauru, começou a meter uma pilha, levamos o Dudas pra Cidade Baixa ali. Aí era dois caras, coisa e tal, botamos um negócio lá, formatamos um negócio pequenininho, que nem eu que eu queria no mesmo formato. Trabalhava que nem um cavalo, cara. Abri o Bauru da Zona Sul lá, depois eu ia pra lá cortar bife, abrir. Só que o ponto na Cidade Baixa ali, cara, é um potencial enorme mais do que lá na Zona Sul. A Zona Sul tu fica galgando durante décadas pra fazer tua clientela. Eu botei ali no fedor, digamos assim, ali da Cidade Baixa, né, No cara? fervo da Cidade No Baixa. fervo da Cidade Baixa, na José Patrocínio com a perimetral ali, era uma salinha pequenininha. Cara, eu já abri lá vendendo 3 vezes mais do que eu tava há 10 anos na Zona Sul. Cara, e aí o negócio bombou. E acabou não dando certo a sociedade, porque chegou na hora, combinado era, vamos trabalhar os primeiros meses, papai. Eu digo, ó, cara, na época eu tinha começado, estava há pouco tempo, né, não tinha capital. Agora, não, Duda, vamos lá, a gente quer o teu know-how, e a gente tem o local, e a gente viabiliza a montagem lá. Eu digo, cara, eu conversei com a minha mulher na época, não, vamos lá, vamos tentar, né? É mais uma forma. Foi, e o negócio bombou. E aí eu que controlava tudo, depois de 6 meses, fomos aferir ali, tá tudo pago, coisa e tal. Nos 7 meses fomos dividir. Juntamos a coisa lá, cara, ia dar 15 pau para cada um. Porque o nosso plano é o seguinte: vamos botar um negócio, vamos trabalhar. O negócio tem que ter 2 meses na frente, sempre pagos em caixa, coisa e tal. Depois o lucro vamos dividir 10. Sentamos na cafeteria, eu digo, opa, hoje é o dia, depois de 7 meses dando pau aqui, primeira vez que eu vou pegar R$ 1, né? Até então só tava ralando. E os caras tentaram dar uma passada de perna em mim, cara. Um deles era malandro, o outro até era legal, mas não era malandro. Aí deu uma reboliço, brigamos, vamos parar na justiça, tive que acionar, coisa e tal. Aí fiquei meio reticente com essa questão de expandir com sociedade, coisa e tal, né? Eu amo muito meu Bauru lá da Zona Sul, nesse ponto que eu te digo que as pessoas dizem que eu sou um pouco neurótico. Eu tenho muito amor pelo meu Bauru de lá. Eu não me vejo, assim, botando um negócio grande onde eu tenha que, em nenhum momento, abandonar o meu Bauru da Zona Sul, né? Cara, teria que ser até. Eu tenho alguns bairros de Porto Alegre que eu namoro muito, tipo Bonfim, Cidade Baixa, de botar negócios que são bairros muito bons, mas o Bonfim, eu sou apaixonado pelo aquele universo do Bonfim, queria muito entrar no Bonfim ali, mas teria que ser uma parceria que viesse, assim, com uma mentalidade muito parecida com a minha, que levasse muito a sério, que nem eu levo, assim, fosse neurótico como eu sou, pela forma de cuidar do negócio, de tratar pessoas, aí teria que analisar, né? Mas eu sozinho, assim, para colocar o outro cara agora. Tô com 56 já, né? Eu tô quase chegando aos 60, né? Quero organizar o meu Bauruzinho para que ele consiga caminhar sozinho daqui a um tempo e eu vá, sabe, aos pouquinhos assim. Não quero me desenvencilhar, quero continuar perto, assim. Mas para botar um outro hoje expandir, teria que ser uma parceria muito de fé, assim, sabe? Uma pessoa muito de fé, com uma ideia tipo a minha, que cuidasse com apreço, com amor que nem eu cuido. Daí a gente podia sentar e conversar, assim, e ver, né? Mas, por enquanto, é uma ideia que tá em stand-by, assim, cara. O meu da Zona Sul tá me dando bem e eu tô bem satisfeito lá, E às vezes tu enquanto. também, pô, tu já tá ali há tantos anos, o pessoal te conhece Sim. tanto, né? Num lugar emblemático do bairro. Agora, um pouco também sobre isso, Duda. Como que tu pensa assim que as pessoas vão lembrar de ti, do teu negócio? Qual o legado que tu quer muito deixar com o Dudas Bauru para a comunidade local? Cara, um pouco disso aí que eu te falei, meu. A minha forma de trabalhar.
a minha forma de atender os clientes, assim, o quanto eu sou grato por cada cliente que entra lá. Sou muito grato aos meus clientes, cara. Eu te falei, se pudesse botar um tapete vermelho para cada um lá, né? O cara podia estar no lugar com ar-condicionado e ele vai lá, estaciona o carro dele, leva a família, senta na minha mesinha. Pô, cara, esse cara, se eu pudesse pegar ele no colo e botar ele dentro do carro dele de novo, dar um beijo na bochecha, obrigado, querido. Até a próxima. Isso aí eu fazia, né? Então, acho que o maior legado, cara, é esse, cara. Eu tenho muito respeito pelo meu cliente. Quem vai lá sabe a forma como eu trabalho, já me conhece de muitos anos, né? Sabe o quanto eu sou grato. Eu acho que o meu maior legado. Porque comida boa tem muita, né? Por aí. Tem muita gente trabalhando sério, entregando um produto gostoso. Tem rango gostoso para tudo que é lado aí, cara, né? Mas talvez o teu formato de negócio, assim, o formato do meu negócio, por ser um negócio muito enxuto, muito pertinho das pessoas, é inevitável essa interatividade, essa troca que eu tenho com meus clientes. Eu acho que o meu legado vai ser esse aí, sabe? A forma de trabalhar, um lanche honesto, que eu julgo o meu lanche um lanche muito honesto, sabe? Pela qualidade dos insumos que eu ofereço, quem come lá sempre eu tenho esse retorno, Duda, pá, hoje estava tão bom, aquele dia estava bom, mas hoje estava melhor. E a forma como eu trabalho, cara, o respeito que eu tenho para os meus clientes. Acho que isso aí é o que eu mais busco, assim. Agora, Duda, e alguma história assim incrível, inesquecível ao longo dos anos, seja com um cliente, com um funcionário, alguma quantidade Ah, eu tenho incomparável várias, cara. Uma vez de eu tive um baús. motoboy, cara, que do nada. Um motoboy nego velho, botei ele pra trabalhar uma vez. Foi indicado pra um outro motoboy meu lá. E eu vi que o cara tinha um comportamento, tá, meio quietão, assim, coisa e tal, né? Mas um dia, cara, do nada. E ele ia trabalhar sempre com uma pochete cheia e barulhenta, assim, com um monte de. Parecia som de moeda, mas até então eu não sabia que era moeda, né? E o cara ficou trabalhando comigo um tempo lá. Uma vez um cliente lá de Ipanema do Jardim Isabel me liga. Ô, Duda, olha só. Tu viu que no meu pedido aí eu te pedi troco pra 50? Eu digo, sim, eu mandei o troco. Pois é, mas chegou aqui, teu motoboy começou a contar moedinha de 5 de 10 centavos na minha frente, cara. O cara me dá 7 pila. Eu peguei, não, então deixa assim, né? Cara, e aí eu comecei a me ligar, cara, que todos os clientes que eu mandava troco, cara, né? Nunca vinha o. Não sei se. O que que aconteceu? Tu acredita que o cara, quando eu mandava na entrega do Bauru Troquinho, tipo, eu tinha que dar 7,50 o cara lá, mandava uma nota de 5, uma nota de 12, cara. E ele pegava esse troco, cara, e começava a contar as moedinhas para matar a pessoa no cansaço, para a pessoa desistir do troco e ele ficar com 7 pila. Eu levei 6 meses para descobrir isso aí do maluco, cara. Que E aí eu malandro, comecei meu. aí, e aí começou a entrar reclamação no médico. Pô, cara, o motoboy é o teu resultado final, né? E o cara me Poxa. aprontava essa aí, cara. Eu tive Ai, esse motoboy aí, cara. Tive esse motoboy aí que me aprontou. Esse que aí. história. Ah, e de clientes, assim, né, cara? Clientes que são complicados, às vezes que tu não consegue atender bem, né? Tu quer atender bem a pessoa não deixa atender bem. Lidar com o Porque às público vezes, é a difícil, né, pessoa cara? tu bate de frente com uma pessoa que não tá legal, tá com um problema familiar muito sério, assim. Isso aí tive vários, assim, né? Eu tenho um cliente meu lá, eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele é, ele é um bom cliente, mas ele é um cara assim que se tu vê ele, cara, tu nem quer atender ele. Ele é um alemão grandão, né? Coisa e tal, ele chega lá, quero 3 bauru, mas eu quero primeiro olhar essa porcaria desses teus bifes aí. Aí tu tem que pegar, através de onde eu guardo os bifes, meus bifes são enrolados um a um, eles são pesados, manipulados, batidos, envelopados um a um, colocados dentro de um pote, empilhadinhos, tudo. Então eu tenho que pegar o pote, folhar os bifes para ele, ele vê a cor da carne, tudo. Tá, me faz 3 aí que eu vou levar. Ele não dá oi, ele não dá tchau, ele não dá boa noite, entendeu? Cliente muito difícil de atender, mas é um cliente ótimo, cara. Ele dá um pouquinho, ele liga de casa, tô com visita aqui. Tu faz umas 6 porcarias dessas que tu prepara pra mim aí e me manda aqui, cara. Mas não vai me deixar esperando, cara. Se me deixar esperando, já manda entregar tudo isso aí. Então, tem dessas coisas, assim, né? Tem os clientes que são mais difíceis, tem os clientes que são mais bacanas, e tu vai juntando histórias, assim, né? Tem uma mulher que liga com o marido dela lá, que é o bauru mais difícil que eu faço, né, cara? Eles comem o bauru partido ao meio, os dois. Então, na metade dele, ele gosta só do alface sem o cabinho. O tomate não pode ter pele, porque ele é alérgico Nossa, ao tomate. tem Do lado isso, dela, é cara. só o tomate, tem que ser picado sem pele também. O ovo tem que ser um ovo para os dois. Só que ele só come a clara e ela só come a gema. No lado dela vai só a mostarda e ketchup, sem a maionese. No dele vai só a maionese e ketchup, sem a mostarda. Entendeu? Tu vai pegando o cliente assim, cara. Tu vai tendo que te moldar. O negócio de bairro é um negócio raiz, né, cara? E tu vai fazer. As franquias grandes não fazem isso aí, entendeu? E, cara, come comigo toda semana e pede, então tu vai te adequando e não é fácil, tu vai te moldando e vai fazendo. Às vezes tem cliente que quer comer aquilo que tu não tem,
Tu manda o cardápio pra ele e ele te manda. Tu tem batata frita? Não, eu só faço bauru, que nem eu te falei. Tá, mas o teu bauru pode ser com não sei o que dentro. Não tá no cardápio. Então, assim, pô, mas como é que tu não faz bauru com isso? Mas não, tem que ter. Então tem todas essas aí, né, cara? Tu vai pegando cliente de tudo que é jeito, assim, tu vai te mudando e as histórias. Tu adaptou muito as tuas receitas aí ao longo dos anos ou sempre Eu segue? tenho meus baurus, desde que eu abri, o mesmo jeito até hoje. O cliente, às vezes, quer, olha o teu cardápio, que ele não se conforma com aquele cardápio, ele quer comer algo que tu não tem ali. Mas ele vai montar o bauru dele do jeito que ele quer, né? Eu tenho o bauru que eu monto lá, muito diferente do que eu faço, mas com os ingredientes que eu tenho, porque o cara gosta de comer assim, né? Tem cliente que come com 3 bifes. Eu quero um bife de contrafilé, uma camada de queijo, um bife de frango, uma camada de queijo, um bife de filé de porco. E bota 2 ovos em cima. Eu não tenho isso no meu cardápio. Mas o cara come comigo, eu tenho ali, tu acha que eu não vou fazer? Eu faço, não faço pra ti. E o cara vira cliente e não sai de lá, meu. E tá sempre lá comigo. É isso aí. E tu vai te mudando, né? Mas eu tenho meu cardápio bem definido, assim, sabe? Não é um cardápio com muitos itens, mas dentro daquilo que eu tenho ali, a pessoa mais ou menos monta do jeito que ela quer, assim. E tem dado certo, né? A gente toca daí. E essa alegria, né, Duda, Essa é a de alegria. lidar com o público, né, É um atender. desafio É o diário, cara. É desafio um diário, exercício. né, E tu vai cara? aprendendo sobre E as tu deve ter pessoas, né? clientes que estão contigo desde a tua Pô, época cara, desde que eu de abri, abertura, tem né? clientes que comem comigo lá, desde que eu abri. Eu te falei, hoje eu tô vendendo pros As filhos deles, né? Os gerações, filhos né? deles já estão casados e estão levando os filhos lá. Ah, Isso aí é uma satisfação enorme, né? Isso aí que tu vê que também é um resultado isso, né? Às vezes o resultado não vem só do ponto de vista financeiro, né, cara? Tu tem que ter uma satisfação também, né? tu Tem acha que que ter assim, uma Duda, alegria. o sucesso tu vai medir tipo, pela quantidade de riqueza que tu produz ou por tu deitar a cabeça no travesseiro, dormir bem e acordar no outro Ah, dia? é por aí, cara. É por aí. É. O sucesso é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Conforme cada grau de ambição, assim, né? Para mim, sucesso envolve tudo isso também, cara. Eu tenho que ter satisfação pessoal, assim, naquilo que eu faço, né? Eu gosto muito do que eu faço. Se eu não gostasse, eu não fazia com o amor que eu faço, né? Então, eu faço com muito respeito pelas pessoas. Levo um simples preparo de um lanche muito a sério. Para mim, que nem eu te falei, isso é saúde, né? Eu também vendo saúde. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em preparar um alimento, entregar para uma pessoa e ainda cobrar por isso, né? Para mim, isso é uma questão muito séria para mim, para minha vida. Eu me preocupo muito com isso. E eu acho, cara, que isso também, sabe, te traz sucesso. Porque a pessoa que vai comer lá confia em ti, cara. Quando tu sente que tu tem a confiança das pessoas, cara, isso é muito satisfatório, né? Isso também é uma forma de sucesso, né? Tu pode não vender um volume grande, que nem muitos comércios vendem aí. Eu não posso vender quantidade. Mas, cara, mas o público que come comigo lá, cara, a satisfação que eu tenho de atender e o feedback que eu tenho dessas pessoas, né? A forma carinhosa como elas fazem um simples comentário lá, Duda, hoje estava maravilhoso, como sempre tá, né? Como sempre teu lanchinho é muito gostoso, sabe, cara? Isso aí é. E o lanche às vezes permanece igual, o que muda talvez é o Cara, é um paladar da lanche como pessoa no qualquer dia, né? outro, só O que. cara tá mais feliz hoje, o lanche vai estar melhor, né? Exatamente. É um lanche como qualquer outro, feitinho do meu jeito, mas, Uhum. né? O pessoal tem Nada ali é muito carinho por insuperável, ti nada ali, ali né, tem, como eu Duda? te falei, tem muitos lanches bons também, Aham. mas às vezes é um conjunto, né, cara? A forma como tu recepciona a pessoa, a forma como a pessoa vê tu preparar, né? A forma como tu agradece a presença daquela pessoa, né? Tudo isso é muito importante, cara. Tudo isso. A galera que tem alguém que tá vendo aí que pensa em empreender, cara, tem que fazer com amor, cara. Tem que fazer com verdade, assim. Que daí sai espontâneo. E tu vai ter um retorno sobre isso aí, sabe? O teu conselho para novos empreendedores no ramo gastronômico ou não seria esse, então, amor? Tem que ter amor, cara. Amor que tem que gostar de fazer. Tu não tem que fazer só para ganhar dinheiro, né? Pensar em fazer só para ganhar dinheiro, um pouquinho vai virar um fardo pesado, porque comida né, te ocupa muito, né, cara? Tem muitos detalhes para cuidar. Tem que fazer com amor, cara. Tem que fazer querendo realmente servir bem. Eu acho que esse é um dos segredos, né? Tu gosta muito desse tema. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Cara, o segredo é tu fazer com amor, né? Nós chegar aqui, o cara não nos recepcionar legal, com cortesia, com simpatia, né? Não ter um espírito de colaboração, gostar. Qual é a mensagem que vai te passar? Sentir algum... E tudo é energia, né, cara? Assim como o comércio te ensina te mostra a entender a energia das pessoas, tu também passa a tua, né? Isso aí
É genuíno, quando é verdadeiro, cara, só vai embora. Sensacional. Duda, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Passa rápido. Então, deixa agora aqui, né? Endereço, telefone. Agora é hora de fazer a tua propaganda aí, Com o Duda todo prazer. Dudas Bauru, pô. Pra galera que tá assistindo aí, então, ó, o Dudas Bauru fica na rua Doutor Dias de Carvalho, número 408, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. É um cantinho, numa esquininha lá, mas pode ter certeza que vai ser muito bem recebido, vai ser uma satisfação. E com certeza a gente vai fazer um Bauru bem bacana pra galera que quiser ir lá conhecer. Vai ser um prazer muito grande. Esquininha da Otto Niemeyer. Esquininha da Otto Niemeyer com a Doutor Dias de Carvalho. Do coração ali da Tristeza. Se tu levantar um drone lá, tu tá no coração da Tristeza ali. Que demais. Nossa querida Tristeza, né? Que é bom demais ali. É nosso bom cantinho, aquele né, aquele cara? cantinho, A né, vibe, cara? o astral, né? Todo mundo se conhece, parece uma cidadezinha de interior, né? Tem um centrinho da Tristeza verdade. ali, com a praça, a igreja, o cartório, os bancos. A gente tem tudo ali, né? Sensacional. Agora, Duda, por final, nós vamos embarcar numa máquina do tempo agora aqui no podcast 28. Vamos embora. Olhando para essa câmera aqui, a câmera da verdade. O Duda de hoje vai deixar uma mensagem pro Duda do futuro. Uma mensagem para daqui a 10 anos tu poder voltar aqui e receber essa mensagem. Abre o coração. Qual mensagem seria? Vamos lá. Mensagem do Duda de hoje pro Duda daqui a 10 anos é a mensagem que ele siga sendo o que ele acredita que ele é, que é uma pessoa simples, uma pessoa honesta, trabalhadora, que gosta muito de trabalhar. E eu tenho certeza que o Duda daqui a 10 anos vai ter os resultados que ele sempre sonhou e que ele sabe que ele já os tem, mas que ele pode ter muito mais. É só seguir nesse caminho, que ele sabe que ele está no caminho do bem, no caminho do que é certo. Isso aí é o mais importante na essência do Duda. Sensacional, Duda. Pô, preciso agradecer demais. Eu que agradeço. Muito obrigado, meu pelo querido. Teu carinho. Vida longa, mais ainda, pro Dudas Bauru, no E o mínimo. teu projeto aí, te desejo muito sucesso. No também. mínimo, mais uns 30 anos aí, cara, levando esse Bauru aí. Tu também é um cara empreendedor, né? A gente também é um cara tá que nessa aí. tem Por isso que boa nós estamos intenção, aqui, né? que quer Contar mostrar essas às pessoas que histórias. Porque Isso é muito é legal. isso, cara. Ouvindo tu falar aqui, a gente se dá por conta de quanto de dedicação tu colocou no teu negócio para fazer dar certo. E tu Que disse bom, cara, tudo, que cara, é o amor que a gente tem que colocar para fazer qualquer coisa dar Qualquer certo, coisa né? da vida, é isso Então, eu acho que esse amor sempre vai nos aproximar, né? Com O amor, eu acho que ele vai vibrando numa frequência tão E boa vai atraindo pessoas. que vai atraindo também. pessoas. Então, por isso se que identificam. tu tem os teus clientes aí que te amam Isso aí. tanto, a galera Graças te a Deus, respeita eles tanto. eles são tudo pra mim aí. Sensacional, então. Que bom. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência aqui no podcast 28. Acompanha aí que com certeza vocês vão conhecer muitas outras histórias inspiradoras. E desde já, fica aqui mais uma vez o pedido para tu fazer a inscrição no canal, ativar para receber as notificações, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo. E é isso. Um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!